Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis. Olá, bem-vindos ao Fique Bem, um oferecimento do Colégio Onis. Nós temos o objetivo de melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e junto com a Gabi Moraes, minha companheira de bancada, vamos entrevistar dois especialistas, a doutora Roseli Andrade, dermatologista, e o doutor Josué Montedônio, cirurgião plástico. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, o trabalho de vocês, né, dermatologia, cirurgia plástica, tem tudo a ver com a autoestima, autoimagem. Quero saber dos dois. Por que vocês resolveram ir para essa área aí da beleza, estética? Eu resolvi fazer dermatologia, e isso há 25 anos atrás ainda era dermatologia mesmo, saúde da pele. Então, a minha busca pela dermatologia vem pela saúde da pele, doenças dermatológicas. Eu sou portadora de herpes zoster, então é algo que já me acontecia lá quando eu tinha 20 e poucos anos, e foi esse o meu interesse. Ao me formar em 97 está entrando a toxina botulínica no Brasil, e aí sim esse boom de medicina estética e de dermatologia estética. E durante a minha caminhada, uma exigência do público, né, que acabou aderindo demais a essa dermatologia estética, é que me conduziu, e eu também fui me apaixonando por essa subespecialidade dentro da dermatologia, que hoje é uma grande vertente do meu consultório, que é a dermatologia estética. Mas eu também faço a clínica, que foi por onde eu fui apaixonada. E você, Josué? Eu tive uma certa influência do meu pai. Sim, era cirurgião plástico, e eu sempre, desde pequeno, acompanhava a rotina dele, indo para o hospital, sempre vestindo aquele branco impecável, para fazer visita no paciente, eu pequenininho, vendo tudo aquilo. E, obviamente, eu me encantei. Então, acompanhava junto à rotina dele, mas ele me ensinava era justamente isso, não era estética, né? Porque cirurgia plástica não tem essa divisão de cirurgia plástica estética e reparadora. Porque a reparadora visa estética e a estética visa reparar algum dano, nem que seja psicológico. E quando eu comecei junto com meu pai, ele falava assim, antes de qualquer coisa, você tem que aprender de baixo. Se você não souber, por exemplo, fazer um curativo, você nunca vai poder exigir alguém fazer um curativo. Então, e uma cirurgia mal feita, um curativo bom não vai corrigir uma cirurgia mal feita, mas um curativo ruim estraga uma cirurgia boa. Então, você tem que lidar com tudo, desde um grande queimado a um politraumatismo. Então, eu acho que também essa banalização, exposição demais, acabou distorcendo um pouco a especialidade. E eu ia falar sobre isso, sobre essa questão da banalização, redes sociais, enfim. Hoje em dia a pessoa fala, vou na esquina fazer um botox, fazer uma toxina botulínica, né? Fazer uma lipozinha, uma mini lipo, né? Que para mim tudo é lipoaspiração, né? Que eu acho que tem esses nomes diversos aí, mas lipoaspiração é uma cirurgia. Complexidade não importa a quantidade. Eu acho que as pessoas minimizam, depois o doutor José vai poder esclarecer isso, para poder justificar um procedimento feito dentro de uma clínica, né, doutor José? Eles dão nomes diferentes para o mesmo procedimento. Então, é o mesmo procedimento com nome mais fantasioso. E muitas vezes, para você fazer o procedimento em lugar sem a mínima infraestrutura, com profissional sem gabarito, sem formação, ou seja, você acaba levando o paciente para uma atadura, né? Então, o risco não vale o benefício. Mas, para girar, custo. Então, eu, sinceramente, lipoaspiração é cirurgia. E toda cirurgia tem que ser feita no centro cirúrgico, com monitorização, com anestesia, toda a retaguarda. Uma preparação pré-operatório, exato. Tudo em um segmento bem de perto. Afinal de contas, é o corpo e a vida que está na mesa, né? Exatamente. Eu até ia puxar o gancho, Cláudio, se me permite, dessa questão da banalização, porque realmente está tudo muito mais acessível, né? Tanto para a pessoa se informar sobre uma toxina botulínica, uma cirurgia plástica, mas hoje tem muitos produtos até que ajudam essa pessoa que tem o sonho de fazer uma cirurgia, né? Eu vejo que, por exemplo, as empresas de consórcio estão fazendo os consórcios para a cirurgia plástica, então a pessoa fica 36 meses pagando parcelas. O que eu quero dizer, é um Deixa produto mais de acessível. mercado. É um produto de mercado que posiciona essa cirurgia plástica como algo
mais acessível, de certa forma, né? Então, pensa só, 36 meses, a pessoa pagando parcelas de R$400 para ela almejar no final, na ponta, uma cirurgia. E até com base nisso, que não deixa de ser também você tornar acessível pro bem ou pro mal, mas está mais acessível, né? Existe alguma cirurgia que as pessoas entendem que são simples, né? Como a gente fala assim, e que na verdade não, exige não só o planejamento e o cuidado financeiro, mas também essa parte técnica. Na verdade, a pessoa quando ela busca alguma coisa... Hoje a gente tem muita informação disponível por aí, mas quem tem informação muitas vezes não tem conhecimento para lidar com essa informação. E às vezes quem tem conhecimento e informação não tem sabedoria para lidar da maneira correta. Então quando olha hoje, por exemplo, a rede social de cirurgião plástico, você vai ver catálogo de peito e bunda, né? Peito, bunda. A pessoa olha e fala assim, é simples, a pessoa faz uma cirurgia, já sai e tá tudo bem. Só que muitas vezes a pessoa não tem a consciência, não tem do quão complexo é isso. E se tiver algum problema no pós-operatório, se tiver uma intercorrência, uma infecção, se precisar de curativos extras, aí ela juntou toda aquela economia dela para fazer o procedimento, e aí tem uma intercorrência no meio do caminho, e aí às vezes ela se vê no mato sem cachorro ali, você vê no meio de um tiroteio, e muitas vezes esse profissional que se habilita a fazer por meio de consórcio não vai dar assistência. Quando tiver uma complicação, ele vai embora, que é o que a gente mais vê. Aí o paciente fica desesperado. Para salvar. E o outro um querendo surfar a onda do outro, né? E aí não vai querer assumir. E na nossa especialidade, muitas vezes, o pessoal vê como um meio fácil de ganhar dinheiro, aí se habilita a fazer. Um monte de profissional às vezes sem não preparo. É nem cirurgião. E a gente acaba lidando mais, eu tenho certeza que a doutora Roseli é a mesma coisa, a gente lida mais com complicação hoje, vindo de outras pessoas, do que paciente primário, por exemplo. Pegar um paciente que nunca fez nada. Não, você vai pegar um que passou com um dentista, com um biomédico, com um farmacêutico. Fisioterapeuta. Se habilitou a fazer um determinado procedimento que ela não tinha a mínima capacitação para fazer. E não sabe lidar com um tipo de complicação. Por isso que é o senso crítico do que se consome, né? Mais do que nunca. Eu acho que assim, esse aumento da exposição, né? Então você vê, uma lipo de papada na cadeira, não no centro cirúrgico, e aí já aproveitando faz um mini lifting ali mesmo, sem nenhum material esterilizado, sem campo cirúrgico, sem vestimenta, sem monitorização. Exames pré-operatórios, acho que eles não sabem nem do que se trata. E aí você pega essa facilidade é logo ali, vai embora no mesmo dia. Essa facilidade vai trazer um alto custo e um prejuízo para esse paciente. Só que enquanto isso, esse profissional está colocando fotos provavelmente alteradas pela inteligência artificial. Por quê? É uma grande briga, acredito que o Josué compactue da mesma ideia. O CRM, nosso CRM hoje, quer ter a possibilidade do antes e depois. Perfeito. Eu acho o antes e depois, aberto em rede social, muito complicado. Porque assim, o antes e depois ele pode ser alterado através de inteligência artificial. E eu não vou colocar um resultado mais ou menos. É claro que eu vou escolher aquele melhor resultado. E às vezes o paciente chega mostrando pra gente aquilo que ele viu na rede social vizinha ou do colega, né? Às vezes até médico mesmo faz isso, gente. E aí ele chega, doutor Josué, você faz isso? Doutora Roseli, você faz isso? Olha, eu faço, mas eu não te garanto esse resultado. Perfeito. Porque é outra pessoa, outro paciente. Esse resultado talvez seja manipulado por inteligência e ele fica naquela expectativa. Exato. E eu não vou prometer aquilo porque eu não vou entregar. Eu, como dermatologista, eu vou entregar o minimamente invasivo. E ele mesmo tendo corte, costura, ponto, pode ser que para aquele caso a anatomia da pessoa não consiga entregar aquele resultado. Perfeito. Então, essa busca desse paciente por algo que talvez na genética dele, nas características dele, seja inatingível, é uma quebra e é baixar essa expectativa. Então, a gente tem que avaliar exames, avaliar características genéticas, características físicas, se precisa emagrecer, se não precisa emagrecer, se a pele tem condição de receber aquele tratamento e aquele laser ou não. E às vezes chega para mim uma paciente, olha, eu quero fazer o laser tal, porque a minha amiga fez e ficou bom. Perfeito. Aí eu olho e indico, falo, mas não tem indicação para você. Ela sai dali, liga para a amiga que já é minha paciente, me liga e fala assim, doutora, ela tá super chateada que você não quis atendê-la ou não quis dar esse tratamento para ela. Gente, não é isso, ela não tem indicação. Então, você ir contra a maré grande disso aqui
é muito difícil. Às vezes eu me sinto solitária. Perfeito, imagina. É um grupo muito pequeno que faz isso como a gente faz, porque a gente entrou na faculdade para fazer medicina, eu não entrei para fazer dermatologia. Eu não entrei para ser injetora. E muito menos agora marketing, né, Roseli? Porque agora ser mais... Exatamente. É um marqueteiro. Eu acho que estar na rede social, a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente tem que vir aqui conversar com vocês, porque é um serviço para a população. E a gente deixou de estar na clínica para estar aqui. E às vezes eu deixo um período da tarde para gravar, ou ele deixa o final de semana dele para gravar, porque a gente precisa dar informação. Mas essa informação, o paciente não quer escutar. Ele quer escutar quando tem uma chamada bem bacana, com uma ilustração bem bonita, como são as fotos que você falou que você acaba vendo colegas postando. E o engajamento não tem nada a ver com excelência, né? Com atendimento. Às vezes tá cheio de farsa nas redes sociais. Muito. Não é nem médico, né? Às vezes... Um influencer. Você compra seguidores, você compra curtidas, você compra tudo. E eu, assim, eu compactuo com tudo que ela falou, assina embaixo. Primeiro que, assim, o CRM ele não libera foto de antes e depois para você postar dessa maneira banalizada como todo mundo posta. Na Expondo verdade, o paciente ser dado muitas vezes. ele falou que, assim, para você postar foto de antes e depois, você tem que postar antes e depois, mas explicando quais são as contraindicações e as possíveis complicações de cada procedimento. Mas eles não, eles interpretam da maneira como eles querem. E justamente isso. Hoje o que a gente vê, na minha opinião, é estupro de vulnerável, porque você pega cirurgião passando a mão no peito da paciente, passando a mão na barriga do paciente. Eu fico imaginando se eu fosse o marido da paciente, vendo uma situação daquela, você fica transtornado. A mulher sedada, cheia de É um produto, né? É um produto. E não dá para você replicar o que está ali em outra pessoa. É outra genética, é outro corpo, é outro hábito de vida, outra idade. Uma teve filho, outra não teve. Você não sabe o que foi feito, ele só mostra ali no centro cirúrgico com olhinho, com creme, mostrando. E o que a natureza faz, a gente não consegue copiar, a gente consegue melhorar. Mas aí você vai gerar paciente frustrado, perturbado, com distúrbio da autoimagem. Porque essa distorção toda que os profissionais estão alimentando é o que a gente tenta brigar todo dia. Então eu falo assim, eu nunca fiz, eu nunca postei, eu não vou fazer isso, eu não vou ir contra aquilo que eu acredito. Porque é muito fácil eu colocar meus melhores resultados ali e esperar a paciente entrar no consultório. Eu não quero fazer isso. Por isso que hoje em dia tem tanto caso de dismorfismo corporal, né? Porque a pessoa, ela fica olhando aquilo e ela acaba idealizando algo que está longe da realidade dela. E aí ela começa a ver até coisa que não tem, né? Eu vi até um dia um post seu falando isso, que a pessoa se enxerga de um jeito e não tem aquilo e fica exigindo do profissional que faça. E às vezes está muito bem para a idade que tem, teve um resultado muito satisfatório. Quando você pega a foto dela de verdade, de antes e depois, ela melhorou muito, mas ela não enxerga a melhora. É como se ela olhasse no espelho e tivesse uma fixação na imagem anterior. E muitas das vezes, quando você mostra, houve sim uma melhora, mas é uma melhora dentro da genética, dentro da possibilidade. E aquele questionamento, e ela sempre nesse incômodo psicológico, que nós não vamos preencher esse vazio. Isso tem com obesidade também, né? Mas é que assim, a estética tem os dois lados, né? Os dois extremos. Um que é benéfico, que a pessoa procura melhorar, e outro extremo é quando aquela busca se torna patológica. Excessiva. E eu acho que ainda mais para a mulher, acho que é o inimigo cruel. Porque o tempo ele é inexorável e implacável. E você vai sempre querer consumir de forma desenfreada produto para você reverter e manter jovem para sempre. Isso não vai acontecer. Isso deixa as pessoas loucas. E ela não se reconhece mais quando olha no espelho. Porque ela busca tanto procedimento, cirurgia, e por mais que encontre... Não, eu não faço. Não, eu não faço. Mas aí encontrar um cara que vai fazer. Certeza, que faz. E aí quando vê, ela olha no espelho e não se reconhece. Você não consegue mais voltar. E aí o que eu falo é assim... O modismo ele é passageiro, mas a cicatriz é permanente. Aí você não consegue. É uma vez mexido. Eu morro de medo de cirurgia e eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Nunca na vida. Nenhum tipo de cirurgia. Nem parto, nunca fiz. Mas eu vou na dermato. Meu marido fala, você não precisa estar bem para quase 60 anos. Eu falo, tô bem porque eu vou toda hora lá, né? Isso mesmo. Isso também tem essa questão de você cuidar todo dia um pouquinho. Eu acho o máximo. Minhas amigas que fazem, quase todas já fizeram cirurgia plástica. E tudo bem. Eu adoraria ter coragem. Não existe certo e nem errado. Mas eu tenho medo, então eu vou quebrando Eu falo galho. muito isso no consultório. Se você quer cuidar da qualidade da pele,
ótimo. Se você quer fazer os procedimentos, ótimo. Agora, fazer o procedimento e não cuidar da pele, eu não consigo entender. Então, assim, eu vou te dar todo o armamento, vou te explicar o que está acontecendo, a gente vai cuidar da qualidade da pele. Se você quiser avançar o estágio, é aqui. Aí, Roseli, mas o que mais eu faço para essa pálpebra? Existe um limite que eu trato a pálpebra. Depois é ele. Bléfaro. Existe um limite do interno de coxa. Interno de coxa, para mulheres acima dos 40, é um grande problema. Não adianta, gente. Bioestimulador, eu falo para elas, quer ver minha cicatriz? É bem pequenininha, eu já fiz o lifting de coxas e funciona. É verdade, doutora, eu não vou ficar vendendo para vocês isso, porque tem determinada hora que isso aqui melhorou e parou. Agora, não, se você fizer isso. Gente, é um consumo, a gente está falando muito hoje de burnout estético. É aquela coisa de tantos cremes que você tem que usar, tantos tratamentos que você tem que fazer. Gente, outro dia, eu tô num grupo de mulheres de reuniões, elas falaram, eu quero que você chegue em casa e mostre o que você usa para tirar a maquiagem. Eu falei, além disso, eu vou mostrar minha rotina. Eu filmei, primeiro que eu sou virginiana, super organizada, meu banheiro é super organizado, e tava lá, tum. Elas falaram, é só isso seu skincare noturno? Eu falei, são 2 produtos para intercalar um noite outro, lavar o rosto e cuidar do pescoço. Ponto. Só. Eu falei, gente, mas não tem que ser com exagero, tem que ser efetivo. Então, essa coisa de passa creme, dorme com isso, tira aquilo, faz aquilo. E fora que a maioria consumiu da própria internet, né? Quer dizer, você não consumiu tem sem indicação. Exatamente. Só que você Não, eu coleciona, tô né? Que a cada viajando. vídeo você tem uma lista de coisas, então você vai colecionando itens. Quando eu exato. tô viajando, eu ligo pra ela, olha, eu tô aqui na loja, o que eu compro desses que ela fala? Nenhum. Exato. Não gaste o seu dinheiro. E a mesma coisa dos pequenos procedimentos cirúrgicos. Hoje isso, amanhã aquilo, isso. Não, ó. Para e conversa o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado. E o médico é que vai te dar todas essas orientações. Perfeito. Mas é uma luta insana. Eu falo assim, cirurgia plástica não trabalha sozinho. Então, assim, tem Dieta, coisas que ginástica. procedimento estético vai resolver e vai retardar uma cirurgia. Mas mesmo fazendo uma cirurgia, não vai isentar de você continuar fazendo todo o acompanhamento, tratamento. Senão você não vai ser nada duradouro. Fica uma coisa que... A cirurgia não resolve, ela ajuda e você tem que fazer a sua parte com atividade física, dieta. Eu falo que a cirurgia é 50%. Os outros 50% é o paciente com acompanhamento, uso de protetor solar, produto certo, fazer um bom acompanhamento. Porque tá aí. Cigarro, fala de cigarro. Cigarro e sol são inimigos número 1 da cirurgia plástica, eu falo. E pra pele, nem se fala, né? Muda DNA, câncer de pele... Não, Vocês e a não cicatrização. Você toma sol? Colágeno. Toma sol? Eu tomo. É que assim, Mas qual hoje que é eu uma trabalho dosezinha? tanto. Dá tempo, né? Que Mas tem assim, que ter uma difícil. dose mínima. Mas eu gosto, mas se eu for tomar... Não, tem, pra vitamina D e tudo mais. Mas eu uso bastante protetor solar também, né? Até porque eu tenho tendência a isso ter eu tenho melasma. muito Então, claro, até depois eu vou conversar com ela no off. Já pede essa assessoria. Agora, quais os procedimentos, quero também saber dos dois, os procedimentos mais... que as pessoas mais querem fazer no consultório? O que elas mais querem fazer ainda é preenchimento e a famosa, o nome, né, que eu não gosto, que é a harmonização, porque foi muito divulgado por não médicos que há 5 anos atrás podiam falar muito mais coisas na rede social do que nós. Hoje nós estamos equiparando com essa possibilidade de divulgação que há 5 anos atrás nós não tínhamos, éramos proibidos. E esse nome, harmonização, foi dado pelo dentista para o conjunto de técnicas que todo médico faz para melhorar ou gerenciar o envelhecimento. Então, eles chegam ainda na clínica perguntando, você faz harmonização? Eu quero harmonização. Então, eu explico que a harmonização é esse conjunto e que eu tenho que ver a necessidade deles. Mas o que hoje é a minha bandeira e é o que eu falo que é o meu mantra estar bem na idade que você tem que estar bem perante os seus pares e não ter a boca que você tinha com 18 anos, porque às vezes ela chega com a fotinho, né, do que ela tinha, do corpo que ela tinha antes, Uma e ilusão, hoje né? mudou tudo, mudou a estrutura óssea, mudou a estrutura das bolsas de gordura, e isso ela tem que entender, e o que eu falo muito hoje é vamos regenerar. Então, Legal. os tratamentos que estimulam o teu próprio colágeno, que fazem regeneração celular, é como se a gente voltasse um pouquinho o reloginho do tempo. E isso vai
estilo de vida. Não adianta chegar para mim ou chegar para ele e entregar, quero esse corpo, quero essa face, quero esse... Não, às vezes não é nem a foto de quando era nova, é de um artista. Isso, às vezes é tão irreal. Mas olha, eu tomo refrigerante, Eu eu fumo, fumo. eu trabalho que nem doida, eu vivo Isso. sentada. Aí O complica. cigarro, ele estraga a célula exatamente o contrário dos que os regeneradores fazem. Então, quando corta, ele não cicatriza direito. Quando tem uma ferida, a vascularização não chega para fechar essa ferida. Então, é assim, é aquele trabalho, tá ruim, eu vou lá entregar o meu problema para ele ou para mim terceirizou. e vou resolver. Então, mas como que tá a sua vitamina D? Como que tá as suas outras vitaminas? Sua alimentação, água, esporte, sua cabeça, de repente precisa de um O que remedinho. você tá mandando para as células, né? Porque a cabeça... No caso a gente acaba sendo bombeiro, né? Apagando chama, né? Porque o incêndio tá ali, ele só vai diminuindo É a obra um pouquinho completa, mais. né? O empreiteiro e a obra. E o interessante é assim, eu falo, você tem que ter o dermatologista para chamar de seu, você tem que ter o cirurgião plástico para chamar de seu, porque ele vai acompanhar. Não é fez o peito, deu errado, procura outro médico para fazer. Volta ali e vê o que deu errado. Ele já mexeu uma vez, como diz, ele já conhece por dentro. Sim. Então volta, vê o que deu, o que aconteceu. Toda cirurgia, às vezes, ela precisa de um ajuste. Eu sempre falo. É como até a toxina A botulínica. toxina Como precisa tudo, né, de um gente? ajuste. pelo E amor às de vezes Deus. a pessoa fica naquela expectativa, mas a cicatriz. Então, chegou lá, ó, a gente vai fazer e eu preciso de um ajuste. Ele quer ver de novo em 6 meses, ele vai querer ver de novo em 1 ano, porque esses ajustes vão ser adequados. E é tão difícil a gente colocar isso na É paciente. que não é cultural, né? Parece Não. o brasileiro ter esse histórico junto ao profissional, né? Isso que eu percebo. Eu né? acho que não é mundial. Isso é Nem mundial. no mundo, você acha? Porque Eu era uma acho. impressão do Brasil que eu tinha, assim, Não, né? é mundial. É o pinga-pinga porque que você no falou Brasil de hoje é o profissional. número 1 em estética, né? Você vai Perfeito. falar no mundo. Cirurgião plástico, dermatologia, porque é um povo que está sempre exposto, sol, pouca roupa, e todo mundo quer se manter bem. Eu Sim. acho que essa busca desenfreada é muito ruim. E às vezes a pessoa não tem nem indicação de cirurgia. Ela tem, na verdade, um problema de biotipo. Às vezes não consegue emagrecer, não consegue engordar. Às vezes, como é um povo muito miscigenado, tem pessoas que têm a tendência a ter uma cicatrização patológica. Então você tem que acompanhar mais de perto. E como ela falou, o cirurgião que já conhece o paciente, já sabe tudo que foi feito, a técnica que foi utilizada. Então, quando a gente recebe paciente de outro profissional, é muito complexo. Porque você não sabe qual foi a técnica executada, você tem que ser muito mais comedido na hora de fazer uma cirurgia, até para você não causar mais dano que a paciente já tem. Então, em Sim. vez de você ajudar, você acaba atrapalhando mais. E aí, o pessoal que só vê o paciente como um cartão de crédito ambulante, não, eu faço, não, você tem indicação, vamos que vamos. Aí leva o paciente E para a brasileira é uma mulher meio referência em corpo, porque eu fui para a Noruega no carnaval deles. E teve um desfile, como aqui, claro que bem diferente. E as mulheres desfilando bem obesas, sabe? Você vê que fala, nossa, se fosse no Brasil, todo mundo ia cair Nosso em cima. senso estético, né? Porque as mulheres que saem na escola de samba, elas Tem são... que estar impecáveis. E lá essa estão cobrança. curtindo o carnaval e as mulheres totalmente fora do padrão de beleza, considerado de beleza. Mas eu acho essa busca desenfreada, lógico, é mundial, mas é mais em países subdesenvolvidos, onde a pessoa ela acaba vendo a beleza como um meio de ascensão social. Então, de repente, a pessoa que não tem nada, teve uma infância super pobre, privada de muitas coisas, de repente ela vê ela melhorando, expondo o corpo dela, ela pode ascender. Então, e você vê isso acontecendo. Na prática. Seja homem, seja mulher. certeza. Verdade, E acaba- infelizmente. Que é o que a gente vê de muitas vezes, né? A pessoa não ter um ensino básico, né? Mas ela tá com parcelas e mais parcelas de E procedimentos, quando né? você vê isso é em país de terceiro mundo, é país perfeito. subdesenvolvido, que você não tem uma boa educação, onde a pessoa não tem oportunidade, de repente, para fazer o que ela gostaria de fazer. Muitas vezes aquela modelo gostaria de ser médica, ou uma engenheira, uma advogada, mas não teve oportunidade de estudar. Mas ela viu, de repente, a exposição do corpo e tendo que manter a beleza dela ali para Essa poder manutenção é muito dura, Aí ela né? faz uma Nossa. permuta, né, com o influenciador, com o sim. médico, olha, você faz a cirurgia, Mas eu divulgo graças a você na rede Deus, social. vocês falando isso de influenciador, eu acho que o Brasil e o mundo tá caindo a chave. Porque antes um influenciador falava e muita gente acreditava. Seguia.
Hoje a gente sabe que ele fala daquilo porque ele ganhou Exato. e não porque ele consome aquilo de uma forma espontânea. Será que se não fosse ganho, ele estaria naquele local, ele estaria usando aquele produto? E hoje o questionamento está virando essa chave. Eu acho que tudo é esse tempo de maturação, né? Porque é tudo novidade e todo mundo consome. Para você ter uma noção, o Fórum Econômico Mundial eu achei bem interessante, porque é algo que serve para todas as áreas. Top 5 habilidades. Uma delas é o pensamento crítico. Que é isso? Eu estou vendo, eu preciso ter um pensamento crítico em relação àquilo. É verdade? Qual é a fonte? É uma permuta? Tem um case real? Deixa eu olhar melhor. Eu achei fantástico, porque você fala, somos de áreas distintas. Todos pedem a mesma coisa. Pessoal, Eu também acho, valida. não é um caminho sem Mas o volta. Isso problema vai é lá voltar. embaixo, é na base, educação. E quando o país não você não tem vai, educação, não você não vai, tem não nada. vai. Você não tem um senso crítico. Exato. E às vezes quem lida com estética, a maioria às vezes não tem esse senso crítico de estética. Não, nenhum. Então, nenhum. exagera. E aí você olha ali e você fala, Jesus. Porque pensa E que é o- o que ele está fazendo de belo naquele paciente que está deitado ali anestesiado é o que é belo para ele. Então, isso que eu ia falar, é O muito que particular, eu né? faço nessa, eu brinco que essa construção, né, dessa remodelação entre toxina, preenchedores, bioestimuladores, eu me sinto às vezes criando uma escultura, né? É assim, eu também eu entendo isso, mas eu tento ver a perspectiva da paciente. Eu falo pra ela assim, ó, a maneira como eu te vejo, a maneira como você se vê, e eu preciso te ver da mesma forma que você se vê pra exato. gente alinhar a expectativa. Porque às vezes eu falo, você já tá linda, maravilhosa, mas é completamente diferente do que ela queria. Então eu peço referência do que ela gosta e do que ela não gosta. Mas essas referências têm que servir como inspiração e não como comparação. Porque hoje você vê uma pessoa, por exemplo, uma mãe de família que acorda super cedo para levar o filho no colégio, não tem tempo de se alimentar direito, não tem tempo de ir numa academia, ela vai se comparar com a influência de 20 anos que vai na Exato. academia, tem Photoshop, tem tem Até a filho. comparação começou errada, né? E ela 6 fica horas mal. teve dia filho. cultuando isso, né? Mas o que eu tava falando é assim, o que é belo para mim. Então eu posso, para mim é natural. Eu sempre quero a naturalidade. Então se você chega para mim falando, ai doutor, eu quero essa boca. Ai, desculpa, essa boca eu não faço. Demonização, né? Eu chego Você até faz aqui. isso, você Eu fala faço Sim, e, sim. e você sabe da minha Sim, E é bom do que meu você até orienta, né? sincericídio. Não faço porque... Não né? faço. Se você, é isso aqui é onde eu chego. Se você quiser mais do que isso, eu te indico outras médicas com este perfil mais agressivo. Perfeito. Que, ok. Então, assim, pra mim, a paciente que já me segue, lê muito isso que eu Seria tô mais falando. ou menos como... É a sua linha, né? É porque é isso Exato, também. porque Você protege eu isso, né? Eu só vou conseguir te dar um presente que eu achar bonito, sabe aquela Perfeito, coisa? perfeito. E eu vou entregar pra você. Então, se você me pediu o irreal, pra mim é muito feio, eu falo, eu não vou conseguir, eu não sou a médica ideal pra isso. E às vezes a gente acaba tendo a inimizade, né, desse paciente, mas eu fico tão feliz, não é o perfil de meu paciente. Então, infelizmente, vai sair de lá, ela não quis me tratar ou não era isso, porque você tem que falar não. Exato. Aquela coisa, tem cliente que é melhor nem ter. Outro dia eu vi uma foto com 4 mulheres de etnias bem diferentes, iguais. Aham, você É, postou, tá é ficando. verdade. Eu postei, muito, né? Eu com, vi também. com a mesma boca, Principalmente com os a mesmos boca, cílios. É Não iguais. é mais harmonização, é demonização, né? Porque fica É, todo mundo exato, muito padronizado. Você não tem mais o que era bonito Não no dá nem Brasil, pra essa saber, né? miscigenação, cada um com a característica étnica diferente, mas não, tá todo mundo muito igual. É. Então, o que era Perde bonito... até o parâmetro pro filho, Você né? Que perde. às vezes, eita, que nasceu isso aqui. Ai, da gente, não me lembrava. Mas é como ela falou, mais acerta aqui, melhor imitar a natureza. Eu E fico não pensando tentar replicar coisas que não É existem. surpreendente. É surpreendente. A pessoa olha e fala, não é possível. Não, peraí, deixa eu olhar umas Nasceu de fotos. mãe e pai tão bonitos. É. Quantas cirurgias esse bebê vai precisar Nossa para parecer Senhora. com os pais? Ai, ó, posso só abusar da Roseli um pouquinho? Eu vou fazer uma situação para todas as mulheres 30, 35, de repente? Aham. Não faz idade. Generosa. 30, 35, não, porque pra mim, pra todas as minhas Os Depois eu vou pares, fazer a é. minha de 60. Faz a sua também, eu faria, tá? Eu não quero deixar passar o tempo, porque é isso. Eu falei, eu preciso fazer essa pergunta. Me conta. Então vamos lá, 30, 35, vamos jogar nessa régua. Se eu recebesse um áudio aqui do meu WhatsApp aqui, ó, minha pele me mandando um áudio no WhatsApp aqui, ó. Oi, Gabi, sou tua pele. Qual o recado que ela teria que me dar pra eu realmente cuidar melhor ou com alguma dica? Então, assim, a minha pele pode estar pedindo socorro, dependendo da situação, mas se ela me mandasse um áudio no WhatsApp, o que ela mandaria pra mim no auge dos 35? Uma consulta. Galera, gente, atenção, 30, 35 anos, pode pular o podcast todo, mas fica nessa parte, pelo menos, que isso é importante. Ajuda. Não, Ajuda a gente, Roseli, ajuda. Muita audiência nessa Eu acho que a gente tem que
Se eu fosse essa inteligência artificial que fosse mandar aí essa mensagem para 30, Mas com o seu 35 cérebro, tá? mais, Não quero o cérebro da IA, o meu, não. eu É o sou seu a IA, cérebro, eu isso sou a aí. IA, tá? Então você que chegou até aqui, nunca se cuidou, né? Bom ponto. Ou se abusou já de outros tratamentos, tá na hora de olhar no espelho e entender que todo mundo vai envelhecer. E você pode envelhecer bem ou mal. Cuide da sua pele, principalmente com produtos noturnos. Tenha boa hora de sono. Aproveite a regeneração celular que acontece por conta da melatonina, que é produzida na hora do sono. Utilize produtos bons e, quando for ao sol, utilize um filtro solar adequado. Show. Evite maquiagem pesada. Você com 30, 35 não precisa esconder nada. Você pode mostrar tudo. Então tenha uma pele com uma pele leve, nada de maquiagem pesada. Isso. Anotaram, né? Então, ó, anotem, eu vou deixar até no E descritivo você aqui. tá seguindo. Porque ela falou pra mim, Posso "Rafael, eu vou melhorar, hoje é. só com filtro solar." Eu falei, tudo bem, né? Isso Você aí. pode. Não, Isso a aí. gente tem que ter uma consulta com certeza. Eu sou bem esse perfil que ela falou, nunca cuidou, mas está na hora de dar alguns Porque passos. envelhecer vamos, né? Exato, Então envelhecer exato. bem. Com O que você vai fazer para gerenciar Perfeito. isso? Adorei as dicas, vamos deixar no descritivo, tá? Josué, pré e pós-operatório. O que necessariamente uma mulher que vai fazer uma cirurgia plástica precisa antes de fazer a cirurgia? Quais exames você pede? O que ela precisa ter? E também os cuidados depois, porque também não adianta a mulher colocar uma prótese de silicone e sair correndo, né? Ela tem que ter um período para cicatrizar, enfim. Na verdade é assim, para você ser um bom candidato à cirurgia, um pré-operatório, ele é essencial. Você tem que ver se ela está em boas condições de saúde, se não tem nenhuma doença de base, ou se tiver, se ela está sendo bem tratada ou não. Quais são os hábitos de vida, se fuma, se não fuma, se expõe ao sol ou não. Então, saber todo o histórico pregresso da paciente, né? Para saber se você não vai ter nenhum tipo de intercorrência durante o procedimento. E caso você saiba que o paciente tem alguma doença de base, você já se previne para evitar qualquer tipo de complicação na hora. E o pós-operatório é 50% da cirurgia. Não é só o ato cirúrgico em si. Se o paciente não se cuidar, for tomar sol, você vai ter uma hiperpigmentação da cicatriz. O sangue tem ferro, que migra para a superfície cutânea, impregna na pele, que nem tatuagem. E não vai ter dermatologista que vai conseguir tratar e tirar isso. Vai ficar mais inchado. Se às vezes não usam sutiã, a cinta, a malha, de maneira correta, depois vai ver o resultado, uma cicatriz alargada, um resultado mais desfavorável, uma cinta muito justa, por exemplo, vai garrotear, vai formar fibrose, irregularidades. E são coisas que a gente fala e às vezes acaba não sendo ouvido ou interpretado da maneira correta, né? Então, você tem que ser bem explícito para que o paciente não tenha nenhuma complicação e tenha o melhor dos resultados. E com relação ao ambiente da cirurgia, porque hoje em dia muitas cirurgias não são feitas em ambiente hospitalar e às vezes a pessoa acha bom, eu não vou ter que ser entubada, não vou ter anestesia. E isso daí é um perigo, né? Não, eu acho surreal. É assim, é uma coisa... Inacreditável. É inacreditável. É a mesma coisa que falar para uma pessoa, você pularia sem paraquedas, com risco do paraquedas não abrir. Você faria um pulo vai em Boituva com paraquedas, você não sabe como é que funciona, rasgado ali. Não, porque você sabe que a chance de você morrer é muito grande. É a mesma coisa se você fizer um procedimento sem retaguarda, sem anestesista, sem monitorização. É seu corpo. E às vezes o preço que você paga é muito alto. Você paga com a sua vida. E aí você não tem como reverter Não isso. volta atrás. Claro. Se tiver uma complicação, uma sequela, tá ótimo. Mas morrer, acabou. Teremos que encerrar, passou Sim. muito rápido. Fazer Então- duas perguntinhas rápidas. Então vai. Só para quem quer seguir o caminho de vocês, dos dois, um conselho. Um jovem que esteja assistindo você, quero ser cirurgião plástico, minha filha está fazendo medicina primeiro ano, o que você diria para ela? Eu acho que é estudar antes de qualquer coisa. Em vez de... Só de não fazer o mal já está muito bem, né? Porque a gente vê aí muitos profissionais com uma formação muito ruim, muito deficitária, que acabam comprometendo a saúde das outras pessoas, né? Então, fazendo coisas ruins. Então, estudar bastante, entender o que quer fazer e ter um propósito de vida. Porque fazer só por dinheiro também, eu acho que não é uma coisa válida. Perfeito. Eu acho que quem segue medicina tem que gostar de gente, Exato. tem que gostar de pessoas.
o que vai vir no desdobramento dessa profissão, se é o que é sucesso para você, às vezes é autoridade, às vezes é dinheiro, às vezes é essa profissão. Então é gostar de gente e atender olhando no olho e se preocupar com a pessoa. Então a gente passa por muitos problemas, às vezes no começo da vida, financeiros, pessoas que fizeram faculdade com muita dificuldade, outros não, que já chegam com a clínica pronta, que maravilha. Mas você gosta de gente, porque se você não gosta de gente, faz medicina e vai trabalhar com computação, vai trabalhar com desenvolvimento de máquinas para medicina, mas se você gosta de gente, porque a gente tem que gostar do ser humano, a gente não tem que olhar o nome nem a ficha, eu tenho que entender você. Porque quando falam assim, existe 0,00001% de chance de acontecer esse problema dentro desses casos. Que seja, sei lá, embolia pulmonar depois de uma amidalectomia. Tá. Então, vamos tratar a amidalectomia dessa forma. Só que aquele 0,00001 é o seu paciente. Ele é o 100% daquela família. Então, esse 0,000 não é estatística, não, gente. Quando eu começo a frequentar congressos, que eu percebo que está tudo na estatística, e que, isso aqui é desconsiderável pra gente. Isso é coisa de laboratório, de gente que quer ganhar dinheiro. Porque, para mim, se você está sentado na minha frente, você é 100% e você é 100% para sua família. Com certeza. Então, para atender, gosta de gente. É gente cuidando de gente. E não só ler simples exame. Você chega em pronto-socorro, nem olha na sua cara, né? Só pede um monte de exame. Nem encosta no paciente. Não, nem encosta. É só exame. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Adorei todo o papo, todas as dicas. Acredito que todos também vão gostar. E o nosso convite para vocês é que vocês fiquem bem coladinhos na gente, porque todo domingo, né, Clau? Temos episódios novos no nosso podcast, no Spotify, no YouTube. Esse já tá imperdível, então eu, se fosse você, assistiria, curtiria, compartilharia, porque é o que vocês falaram, foi uma prestação de serviço, não foi? Com certeza, serviço. isso. Muito obrigada A gente pela que agradece o participação e convite. também agradeço ao Colégio Onis, nosso patrocinador. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Até! Até. Podcast Fique Bem, por Cláudia Duarte e Gabi Moraes. Oferecimento Colégio Onis.